Bom dia para você que está dirigindo, trabalhando ou apenas tentando começar mais um dia. Estamos juntos aqui na Rádio Difusora. Bom dia, Daniel Anzoateg. Bom dia, Gisele. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez, né, Gisele? Hoje a gente vai falar desse caso, né? Outro caso recente que aconteceu, que provocou muita repercussão, foi do ator Marco Furlan. E se vocês viram essa situação, ganhou o noticiário. O ator Marco Furlan foi preso sob suspeita de violência sexual contra um menino autista de 5 anos de idade durante uma festa, né? E, enfim, não vou entrar nos detalhes do caso, que está sob investigação, mas levanta uma questão importante, que é de crianças autistas poderem estar mais vulneráveis, hein, Gisele? Sim, Daniel. E esse é um assunto extremamente importante. No caso aí específico, a Secretaria de Segurança lá de São Paulo confirmou o registro da prisão, que posteriormente, né, a gente já sabe que foi convertida em uma prisão preventiva para ele. Mas como existe uma investigação em andamento, a gente precisa preservar a criança e também respeitar o devido processo legal. Só que o tema vai muito além do que só esse caso, né, gente? As pesquisas mostram que as crianças com deficiência apresentam um risco significativamente maior de sofrer violência. E isso é, assim, um levantamento citado por órgãos especializados, né, que mostram aí um risco de quase 3 vezes maior de violência sexual, prestem atenção, 3 vezes maior, né, em crianças com deficiência quando a gente compara com aquelas sem deficiência. Mas, Gisele, por que isso? Não é porque o autismo causa vulnerabilidade. É porque algumas crianças podem apresentar diferenças na comunicação, maior dependência de adultos, dificuldade para interpretar determinadas intenções sociais ou até mesmo uma dificuldade para contar posteriormente uma experiência que ela teve. Uma criança autista pode também, assim, expressar os sofrimentos de uma maneira que os adultos não vão reconhecer imediatamente. Ela talvez não vá contar a história de forma organizada, ela pode simplesmente começar a evitar uma pessoa, pode demonstrar uma mudança comportamental muito intensa, aumentar os comportamentos repetitivos dela, pode apresentar aí alterações no sono ou então ficar mais agitada. E aqui, olha, existe uma mensagem importante para vocês. Mudança de comportamento em crianças também é uma comunicação da criança para você. Gisele, e se normalmente uma criança já pode ter alguma dificuldade para falar, acho que essa dificuldade para a criança autista é maior. Como os pais podem perceber que alguma coisa não está bem, hein, Gisele? Primeiro, conhecendo o padrão dessa criança. Não existe uma lista de sintomas que automaticamente indique para a gente o abuso, pessoal. O que chama atenção, muitas vezes, é a mudança em relação ao funcionamento habitual que teu filho já tem. Uma criança, por exemplo, que adorava certo lugar e passa a entrar em sofrimento intenso para ir para esse lugar, aí você precisa pensar. Ou uma criança que é super tranquila perto de uma pessoa adulta e, de repente, ela começa a evitá-lo. Vamos também prestar atenção. Se essa criança tiver uma alteração persistente, tá? No sono, comportamentos regressivos, né? De regressão, ou seja, ela volta a um comportamento que ela já tinha superado, ou crises muito diferentes das habituais, ou uma mudança repentina, isso sim justifica a gente investigar. Mas é fundamental a gente não fazer diagnóstico doméstico, né? Só por conta de um comportamento. O ideal é a gente juntar informações, né? Como família, profissionais que acompanham essa criança aí, a escola e, quando necessário, também os serviços especializados. Entendi. E como ensinar proteção, então, Gisele, para uma criança autista sem assustá-la? Olha, como é que a gente pode ensinar, né, para essa criança sem assustá-la? Muito simples, com a linguagem concreta. Muitos adultos falam com as crianças usando frases muito vagas, gente. Por exemplo, olha, meu filho, cuidado com gente estranha. Só que grande parte das situações perigosas
nem envolve necessariamente um desconhecido, gente. É muito mais útil ensinar regras objetivas para essa criança. Por exemplo, ninguém deve pedir que a criança esconda dos responsáveis alguma situação envolvendo o corpo dela. Então você fala para o seu filho, olha, se alguém pedir para você mentir, esconder qualquer coisa, tá errado, né? Ela pode dizer não quando ela se sente desconfortável, né? Então você tem que deixar isso claro para ela dizer não. E ela deve saber quem são os adultos de segurança, de confiança que ela precisa procurar. Para algumas crianças autistas, se você tiver recursos visuais, livros, desenhos, histórias sociais, videozinhos e a repetição, vai funcionar muito melhor do que só um discurso abstrato, só falar abstratamente. E existe uma regra maravilhosa para qualquer criança. Não obrigue seu filho a oferecer afeto físico para agradar a adultos. Exemplo, gente, que eu já vi muitas vezes. Ah, dá um abraço no titio, vai no colo de não sei quem, né? Não fica obrigando teu filho a fazer isso. Ensinar autonomia vai iniciar aí nas pequenas ações cotidianas do teu filho não sendo obrigado a nada, inclusive por você. E isso certamente, gente, não vale só para crianças autistas não, tá? Isso daí, essa última parte, inclusive, né, vale para qualquer criança, tá? Qualquer mesmo, né? Bem, Gisele, muito obrigado mais uma vez. Gisele Mello, a psicóloga, tá lá no Instagram, @GiseleMelloPsi, e você certamente vai conhecer mais do conteúdo dela, do trabalho da Gisele, acessando lá no seu Instagram, @GiseleMelloPsi, tá? Gisele, muito bom dia para você mais uma vez. Te agradeço, né, pelas palavras, te agradeço aí pelas orientações e um bom dia. Bom dia mais uma vez e muito obrigado, viu, Gisele? Só lembrando, gente, mais uma vez está lá no Instagram, @GiseleMelloPsi. Poxa, que prazer ter podido estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Vejam só, vocês importam, a saúde emocional de vocês também importam. Aqui na Difusora, a sua emoção tem voz. Até a próxima!